Capítulo 20, do 19 ao 23. Essa passagem é muito bonita. Ela fala indiretamente e diretamente também sobre o sacramento da confissão. Nós vamos falar sobre confissão hoje. Eu sou apaixonado pelo sacramento da confissão, gente. Eu já vi milagres acontecendo na minha vida e na vida de muitas pessoas através de confissões bem feitas. O demônio odeia a confissão. Ele quer afastar as pessoas da confissão, porque a confissão é um sacramento de libertação, gente, sem dúvida. Ao anoitecer, só para te dar contexto, é Jesus ressuscitado, tá? Aparecendo aos discípulos antes de subir ao céu. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, não lhes serão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, isso aqui está na Bíblia, tá? Jesus ressuscitado apareceu. Ele soprou sobre os apóstolos, que é um sinal de comunicar ali o hálito de Deus, né? A vida de Deus, o Espírito Santo. E disse: recebam o Espírito Santo. Eu dou a vocês a autoridade para perdoar os pecados. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Porque aquela autoridade que Jesus comentou com Pedro, né, a chave, o que o Papa, o que a igreja liga no céu, na terra é ligado no céu. O que ele desliga na terra é desligado no céu. Jesus deu essa autoridade para a sua igreja. E ele quis uma igreja. E ele instituiu apóstolos para perdoarem os pecados em nome dele. Ele instituiu um ministério. E esses apóstolos, gente, são os bispos. Os bispos são sucessores diretos dos apóstolos. Eles receberam o ministério da reconciliação. E os padres, como colaboradores dos bispos, receberam também esse ministério de atender as confissões. Só um padre pode atender confissão. O diácono não pode, o missionário não pode. Só um padre, um bispo, né, e o papa, que no caso é um bispo também, podem impor as mãos sobre você e dizer: eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa autoridade foi dada pelo próprio Cristo Jesus. Nós lemos aqui: recebei o Espírito Santo. De quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. De quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. O Senhor deu essa autoridade à igreja. O Senhor deu essa autoridade aos padres. E você sabe por que o demônio odeia a confissão? Porque o catecismo nos ensina que a confissão é um sacramento de cura e de libertação também. Ela te tira das garras do mal e te coloca em estado de graça. A confissão, gente, ela traz muitos benefícios, sabe? Ela faz com que nós nos reconciliemos com Deus, com a igreja, porque o nosso pecado também fere a igreja, que é o corpo místico de Cristo, fere também as pessoas, fere a nossa comunhão com Deus. Deus não deixa de te amar, mas quando você comete um pecado mortal, você cria um muro, constrói um muro entre você e Deus. E a graça dele dificilmente te atinge, sabe? Te acolhe, porque você construiu esse muro. E ele respeita, né? Mas veja bem, a confissão destrói esse muro e te devolve ao estado de graça. Te devolve ao estado de amizade com Deus. A confissão perdoa os pecados depois do batismo, né? E nós somos pecadores, olha só. Alguns versículos da Bíblia para te mostrar quanto nós precisamos desse sacramento. Eclesiástico 7:21. Não há ser humano que não peque. 1 João capítulo 1 versículo 10. Aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Provérbios 24:16. O justo cai 7 vezes por dia, né? 7 é um número da plenitude, né? Muitas vezes a Bíblia usa essa numerologia, né? Olha só. Por que a gente precisa da confissão, gente? Porque o livre-arbítrio faz a gente fazer escolhas
realizar escolhas contrárias aos mandamentos de Deus e entrar em estado de inimizade com Deus. Quando você está em pecado mortal, o que é pecado mortal? Vou dar algum exemplo: matar alguém, atacar a fama, a reputação de alguém, o adultério, a fornicação, que é o sexo fora do casamento, pecados mortais, a ver pornografia, pecado mortal, sabe? Então, se você está em pecado mortal, você se coloca como inimigo de Deus. O roubo, a corrupção, o prejudicar, o oprimir o pobre, a viúva, o não pagar o salário do pobre, tudo isso são pecados graves, que clamam aos céus e colocam você em estado de inimizade com Deus. Então você precisa, em primeiro lugar, combater esses pecados, lutar para não cometê-los mais, mas também você precisa de receber o sacramento que te perdoa, que te devolve ao estado de graça, ao estado de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Porque se você e eu morrermos em estado de pecado mortal, filho, filha, doutrinariamente nós vamos para o inferno, nós perdemos a salvação. E o inferno é real, o céu é real e o purgatório é real, não é balela. E um dia nós vamos morrer e prestar conta da nossa vida, sabe? E olha só, sabendo da nossa condição de pecadores, né? O Senhor nos deu esse sacramento. 1 Coríntios 6,9: não sabeis que os pecadores não possuirão o reino de Deus? Então, sabendo que nós somos pecadores, o Senhor nos deu a graça desse sacramento. Porque olha, se você caiu, se você pecou, confessa e recomeça de onde você parou. Deus é misericordioso, sabe? Se você tiver com vergonha, com medo de confessar, diga para o padre: olha, padre, eu não estou acostumado a confessar, eu me sinto meio inseguro. O padre vai ter caridade com você sabendo disso. Porque às vezes você está tenso e não fala, o padre vai achar que você está enrolando, que você está ali, sabe, não está sendo objetivo. Mas você pode dizer: padre, eu tenho um pouco de dificuldade de confessar, eu me esqueço. Ele vai te acolher com caridade. Procura o padre, se confesse. Por que você vai ficar retendo isso dentro de você? Isso te coloca como inimigo de Deus, e você não quer ser inimigo de Deus. E com a graça dele, cada confissão que você faz, você levanta mais forte. Não desista de lutar contra os seus pecados. Não normalize o que é errado. Eu sou assim mesmo, eu tenho essa tendência, então eu vou viver. Não, lute e se confesse sempre. Vamos lá. São João disse, vou ler novamente, 1 João capítulo 8 e 9, sobre isso: se dizemos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda iniquidade. E olha, reconhecer tem a ver também com confessar, né? Você sabe que muitas vezes o que nos impede, sabe, de confessar, é o nosso orgulho. Eu não vou dizer meu pecado para homem nenhum, padre, que o homem é pecador. Então você não tem que ir no médico, porque o médico fica doente. Você já viu alguém escandalizado porque o médico morreu de câncer? Mas ele era médico, sim, mas ele é gente. O padre pode ter fraqueza, mas ele recebeu de Deus a autoridade para te absolver, sabe, de todos os seus pecados. E olha só, a humildade e a obediência nos faz encontrar ali um outro ser humano e dizer, entendendo que Jesus age naquele padre, e o sacramento é ministrado por Jesus em si, na pessoa do sacerdote. Olha só, condições necessárias para fazer uma boa confissão. Isso aqui eu tirei do catecismo, viu? A partir do 2448, 2440 na verdade, né? A seção que fala dos sacramentos de cura ali no catecismo da igreja, que está aqui, ó, amarelinho, o padre trouxe aqui, se precisar eu leio, mas está tudo tirado de lá, né? O que é necessário para uma boa confissão? Em primeiro lugar, um bom e honesto exame de consciência. Eu postei lá no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, um exame de consciência maravilhoso para te ajudar a fazer sua confissão. Então faça o exame de consciência, ouça, escreva, anote, pense nos pensamentos, nos sentimentos, nos atos, nas omissões. Escreva. Hoje eu me confessei. Eu amo em Aparecida do Norte confessar. Às vezes as pessoas, que é pertinho, né? A gente está do lado de Aparecida, então eu usufruo dessa graça, né? Do santuário Casa da Mãe. Às vezes as pessoas assustam, eu tento até chegar à paisana, mas com quase 2 metros é difícil. Padre, o senhor aqui é? Padre, confessa. A gente precisa confessar. E antes de fazer minha confissão, eu fiz um bom exame de consciência. E me lembrei, gente, de coisas da minha época de seminário, da juventude. Por quê? Porque eu quero estar purificado diante de Deus, né? Quero estar com o coração livre, aberto diante dele. Então foi maravilhosa a minha confissão. Então, primeiro, um bom exame de consciência.
parar, pensar, anotar, né? Depois, outra condição necessária para fazer uma boa confissão: arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e o próximo. Sem arrependimento, a confissão não é eficaz. Mas veja bem, arrependimento não é um sentimento, tá? Aí eu não me sinto arrependido. Às vezes você não se sente, mas o fato de sair da sua casa e ir até o padre é um ato de arrependimento. O fato de você falar: Senhor, me dá a graça de eu não cometer mais esse pecado, é um ato de arrependimento. Não é só o sentimento, são as atitudes, né? O fato de você, por exemplo, você cometeu um pecado de adultério, digamos, e você bloqueou aquela pessoa, você mudou de contato, você saiu da rede social, isso é um ato de arrependimento, de ódio ao pecado, como dizia Lorenzo Scupoli, né? Você tem que ter atos de ódio ao pecado, porque senão, amado, amada, você não está mostrando o arrependimento, que pode ser um sentimento. Tem gente que é manteiga derretida, né? Chora em batizado de boneca, e tem gente que é mais frio. Eu não sou de sentir, mas eu tenho atitudes de arrependimento, e eu sei que isso é necessário e suficiente também, né? Se você não é uma pessoa tão sensitiva. Terceira coisa muito importante para a confissão ser boa, para você fazer uma boa confissão: firme propósito diante de Deus de não pecar mais, de mudar de vida, de se converter. Padre, mas eu confessei e eu tenho essa fraqueza, talvez eu caia de novo. Mas tenha pelo menos o desejo, 5% de desejo: Padre, eu vou receber essa absolvição e vou tentar outras formas, eu vou lutar de maneira diferente, sabe? É importante. Firme propósito de não pecar mais. Quarta realidade importante: 1, 2, 3, 4, isso mesmo: fazer a confissão objetiva e clara a um padre, né? Porque, eu fiz o exame de consciência, eu estou arrependido, mas eu vou lá e não falo direito. Opa, não é uma confissão boa. E dá nome: Padre, eu cometi esse pecado. O padre não vai te julgar, não fica dando volta, despeja, nós estamos aqui para isso, nós vamos te absolver. E confissão não é direção espiritual. Você não vai lá para desabafar, você vai para dizer os seus pecados, receber a absolvição e ser perdoado. Depois você pode marcar num outro momento uma direção espiritual, entendeu? Isso às vezes irrita os padres também, sabe? Porque as pessoas não sabem confessar. Eu vim aqui para desabafar. Não, filho, você veio aqui para confessar. Marca depois uma direção, aí eu vou poder te ajudar, né? Mas se confessa objetivamente. Uma boa confissão objetiva não pode durar mais de 10 minutos, gente, porque é você acusar o pecado, é só isso, sabe? E último requisito: cumprir a penitência que o padre indicar, né? Para a confissão seja satisfatória, você precisa se cumprir as penitências que o padre dá. E outras coisas que as pessoas perguntam também: Padre, como saber se eu fiz um pecado grave e o que eu preciso confessar? Veja bem, eu já falei, né, do exame de consciência. Está lá no YouTube da Canção Nova, está lá no meu YouTube. Muitos padres fizeram coisas assim, né, semelhantes, que ajudam a gente a fazer boas confissões. Isso é maravilhoso. Mas olha, para um pecado ser grave, o que precisa ter? O que precisa acontecer? Em primeiro lugar, o conhecimento. Você deve saber, está informado que o ato praticado é um pecado, né? Porque a ignorância do ato atenua, né? A ignorância, a partir do momento que eu estou te falando aqui, você ouviu que é pecado, não tem mais ignorância, né? Você tem que lutar. O consentimento, ou seja, não é só saber, você tem que consentir. Você tem um tempo ali para refletir, escolher aquilo, escolher cometer o pecado, saber da gravidade, né? Não é obrigado, você é livre, escolheu. Terceiro, já disse, né? A liberdade significa que comete pecado quem é livre para fazer. Se você está com um revólver na tua cabeça, você não está cometendo o pecado em si. E a quarta realidade para o pecado ser grave é a matéria, ou seja, você tem que ter a matéria do pecado, ou seja, você tem que ter realizado o pecado, o saber, o consentir e o fazer, né? Uma matéria, ter praticado uma ofensa grave a Deus, aos mandamentos da igreja, ao próximo, né? E olha, existem muitos pecados graves, gente, como a apostasia, pessoa que nega a fé, sabe, ridiculariza, comete piada, né, sobre a Eucaristia, conta piada sobre a Eucaristia, sobre padre, sobre Deus, e sabe, muitas coisas. A gente tem que fazer um exame de consciência, escrever e buscar o sacerdote. E quais são os frutos de se confessar? O catecismo responde também, né, constantemente. Toda a confissão apaga os nossos pecados, gente, nos dá a graça santificante, nos torna naquele instante uma pessoa santa,
nos dá tranquilidade de consciência, consolo espiritual, diminui a influência do demônio na nossa vida, faz criar gosto pelas coisas do alto, exercita-nos na humildade e nos faz crescer em todas as virtudes. Só isso. Olha quantos benefícios da confissão. E a confissão, filho, filha, ela precisa ser também constante, né? Assim como você toma banho, eu espero, né? Que você tome banho aí direto. É importante que você também se confesse. Nós na Canção Nova confessamos mensalmente. E eu vou ser sincero, às vezes eu confesso mais de uma vez por mês, porque eu preciso tomar banho, eu preciso dar banho na minha alma, sabe? Não tem nada contra. Claro, se você não tem matéria, você vai lá só para alugar o padre porque está carente, não, tem que ir com matéria, né? Mas quanto mais estado de graça você tiver, melhor para você. Olha o catecismo, número 1446. Eu li ali o catecismo diluído, agora eu vou ler o parágrafo direto. 1446. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores da sua igreja. Antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial, feriram a igreja. O sacramento da penitência oferece a eles uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Olha só, que coisa linda, é uma nova possibilidade, não está tudo perdido. Padre, eu cometi um pecado grave. Padre, eu fiz o que eu não devia fazer. Eu falei o que eu não devia falar. O sacramento da confissão te oferece, filho, filha, uma nova possibilidade de se converter, de recobrar a graça da justificação. Os padres da igreja apresentam esse sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. Olha que coisa linda, segunda tábua de salvação, né? Quem disse isso foi Tertuliano, mas também o Concílio de Trento, muita coisa, o decreto Justificatione do Concílio de Trento, né? É a segunda tábua de salvação. Porque qual é a primeira tábua de salvação? O batismo. O batismo apaga seus pecados, ele é necessário para a salvação. Mas depois, a gente vai andando, a gente vai pecando, sabe? E esses pecados, eles vão apagando em nós a graça justificante que nós recebemos no batismo. Então a confissão, ela é a segunda tábua de salvação, que nos recoloca no estado de graça santificante. Olha só, outra coisa interessante, se bem que eu vou falando, né, ao longo do programa mais sobre a confissão. Quantos minutos nós temos, diretor? Produtor, por gentileza. 4 minutos. Tá, então dá tempo de eu falar mais alguma coisa. Olha só. A confissão das faltas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela igreja. Não só os pecados mortais, né? Também confessar os pecados veniais. Porque isso nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra as nossas más tendências e a nos deixarmos curar por Cristo. Parágrafo número 1458 do Catecismo. A confissão dos pecados veniais nos ajuda a progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente, por meio desse sacramento, o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos como Ele. E olha só aqui, uma citação de Santo Agostinho. Quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se tu também os acusas, tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizeste para que Deus salve o que ele fez. Quando começas a detestar o que fizeste, o seu pecado, é então que tuas obras começam. Porque acusas as tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Ela destrói as tuas más obras e retoma a boa obra de Deus em você. Contribui para a verdade e assim conseguirás chegar à luz. Ainda número 1458 do Catecismo, citação de Santo Agostinho. Citação de Santo Agostinho. Citação de Santo Agostinho. Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano, episódio 166, comigo, Padre Adriano Zandoná. 1 Reis 17 e 18, 2 Crônicas 18 e 19, Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Já adianto que Cântico dos Cânticos 5 vai ficar como tarefinha para você hoje, viu?
Olha, se você é novo, nova aqui, convido você a se inscrever no meu canal, convido você a fazer parte da nossa família. Todos os dias eu posto a homilia do dia aqui, todos os dias tem o terço também, às 16 horas, todos os dias ao meio-dia tem também a Bíblia, o episódio da Bíblia em um ano de cada dia, né? Tá bem legal, vem fazer parte. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Elias, o tesbita, um habitante de Galaad, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Beberás da torrente, dei ordem aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, e estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água da torrente. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe água, gritou-lhe Elias: traze-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar este resto para mim e meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos. Elias replicou: não temas, volta e faze como disseste, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-o para mim, depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor tinha dito pela boca de Elias. Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona da casa, adoeceu, e seu mal foi tão grave que morreu. A mulher disse a Elias: que há entre nós dois, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou-o dos braços de sua mãe e levou-o ao quarto de cima, onde dormia, e deitou-o em seu leito. Em seguida orou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até a uma viúva que me hospeda quereis afligir, matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando o nome do Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias, a alma do menino voltou e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou-o à mãe, dizendo: Vê, teu filho vive. A mulher exclamou: Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Passado muito tempo, foi a palavra de Deus dirigida a Elias, no 3º ano, nestes termos: Vai apresentar-te diante de Acabe, eu vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. A fome devastava violentamente a Samaria. Acabe mandou chamar Abdias, seu intendente. Abdias era um homem que temia o Senhor. Quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor, Abdias tomou 100 profetas e escondeu-os em 2 cavernas, 50 numa e 50 noutra.
onde lhes tinha providenciado o que comer e beber. Acabe disse-lhe: percorre a terra, vai a todas as fontes e a todas as torrentes, talvez encontremos erva para conservar a vida dos cavalos e aos burros, evitando assim abater uma parte de nossos animais. E repartiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe foi para um lado sozinho e Abdias tomou uma direção contrária. Enquanto Abdias caminhava, eis que veio Elias ao seu encontro. Abdias reconheceu-o e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: És tu, meu senhor Elias? Sim, sou eu. Vai dizer ao teu amo: Elias está aqui. Abdias replicou: Que pecado cometi eu, para que entregues assim o teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de Deus, já não há nação nem reino onde meu amo não te tenha mandado buscar. E diziam: Elias não está aqui. E ele fazia jurar, reino e povo, que não te haviam achado. E agora tu me dizes: vai dizer ao teu amo, Elias está aqui. Mas quando eu me apartar de ti, o Espírito do Senhor te levará para não sei onde, e Acabe, informado por mim, não te encontrando, me matará. Ora, o teu servo teme o Senhor desde a sua juventude. Porventura, não foi dito ao meu senhor o que fiz quando Jezabel massacrava os profetas do Senhor? Escondi 100 deles, 50 numa caverna e 50 noutra, e os sustentei ali. E agora tu me dizes: vai dizer ao teu amo, Elias está aí? Ele me matará. Elias respondeu-lhe: pela vida do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei diante de Acabe. Abdias correu para junto de Acabe e deu-lhe a nova. Acabe saiu ao encontro de Elias. Ao vê-lo, Acabe lhe disse: Eis-te aqui o perturbador de Israel. Não sou eu o perturbador de Israel, respondeu Elias, mas tu, sim, e a casa de teu pai, porque abandonastes os preceitos do Senhor e tu seguiste aos Baal. Convoca, pois, a montanha do Carmelo junto de mim todo Israel, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou: Eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Dei-nos, portanto, um par de novilhos. Eles escolherão um, o farão em pedaços e o colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo por baixo. Eu tomarei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha sem acender o fogo por baixo. Depois disso, invocareis o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu: É boa a proposta. Então disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei vós primeiro um novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos, e invocai o vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida, puseram-se a invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, responde-nos! Mas não houve voz nem resposta. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo: Gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado, ou em viagem, ou estará dormindo, e isso o acordará. Eles gritavam, com efeito, em alta voz, e retalhavam-se segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, enquanto continuavam em seus transes proféticos,
chegou a hora da oblação, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção. Então Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu te chamarás Israel. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Fez em volta do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços. E disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a em cima do holocausto e da lenha. Depois disse: fazei isso pela 2ª vez. Tendo eles feito, disse: ainda uma 3ª vez. Eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, porque eu sou vosso servo e que, por vossa ordem, fiz todas essas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus e que sois vós que converteis os seus corações. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias disse-lhes: Tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. Eles os agarraram. Elias levou-os ao vale de Quizon e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: Vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse ao seu servo: Sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou o horizonte e disse: Nada. Por 7 vezes Elias disse-lhe: Volta e olha. Na 7ª vez, o servo respondeu: Eis que sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão. Elias disse-lhe: Vai dizer a Acabe que prepare seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Num instante, o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe pulou na carruagem e partiu para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo cingido os rins, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezrael. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Josafá, que possuía riqueza e glória em abundância, aliou-se por casamento a Acabe. Ao cabo de alguns anos, desceu a Samaria, à casa de Acabe. Para recebê-lo com a comitiva, este mandou matar numerosas ovelhas e bois. Em seguida, persuadiu-o a fazer guerra contra Ramote de Galaade. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Queres ir comigo para atacar Ramote de Galaade? Josafá respondeu-lhe: Farei o que fizeres, assim como o meu exército. Iremos à guerra contigo. Contudo, Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulta primeiro, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas, que eram em número de 400, e lhes perguntou: Devemos atacar Ramote de Galaade ou devemos abster-nos disso? Eles responderam: Vai, o Senhor a entregará às mãos do rei. Mas Josafá replicou: Por acaso não existe aqui algum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel. Há ainda um, por meio do qual se poderia consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque nunca anuncia algo de bom, mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Gemla.
Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel fez um sinal a um eunuco e lhe deu esta ordem: Faze vir o mais depressa possível Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, tomaram lugar, cada um no seu trono, vestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam em sua presença. Sedecias, filho de Canaana, tinha feito para si chifres de ferro e disse: Eis o que diz o Senhor: com estes chifres ferirás os sírios até exterminá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira nestes termos: Sobe a Ramote de Galaade e serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade às mãos do rei. Todavia o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse-lhe: Os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Seja teu oráculo conforme o deles, predize o bom êxito. Miqueias respondeu: Por Deus, só anunciarei o que o Senhor me disser. Quando ele chegou perto do rei, este lhe perguntou: Miqueias, devemos ir atacar Ramote de Galaade, ou devemos abster-nos disso? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor, ela será entregue às mãos do rei. Disse-lhe o rei: Quantas vezes terei que conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Respondeu então Miqueias: Vejo todo Israel disperso pelas montanhas, qual um rebanho sem pastor. O Senhor disse: Estes não têm chefe, voltem eles tranquilamente, cada qual para a sua casa. Disse o rei de Israel a Josafá: Bem que eu te dizia que, a meu respeito, ele não havia de anunciar jamais alguma coisa boa, sempre a desgraça. Replicou Miqueias: Escutai o oráculo do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu em volta dele, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: Quem seduzirá Acabe para que suba a Ramote de Galaade e lá pereça? Um respondia de um modo e outro de outro. Então um espírito avançou até a frente do Senhor e disse: Eu irei seduzi-lo. Perguntou o Senhor: De que maneira? Vou, respondeu ele, fazendo-me espírito de mentira na boca de seus profetas. O Senhor disse: Tu conseguirás enganá-lo. Vai, faze isso mesmo. O Senhor infundiu, portanto, um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas foi a tua perda que decretou o Senhor. Neste momento, Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar-te? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que hás de ir de aposento em aposento, a fim de te esconderes. Então o rei de Israel deu esta ordem: Prendei Miqueias e conduzi-o a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. Dizei-lhes: Ordem do rei, lançai este homem na prisão, dai-lhe uma alimentação de mísero, até que eu retorne são e salvo. Ao que Miqueias respondeu: Se realmente voltares são e salvo, é sinal de que não falou o Senhor por mim. E acrescentou: Escutai bem, povos todos. O rei de Israel subiu, portanto, a Ramote de Galaade, com o rei de Judá, Josafá. Ele lhe disse: Eu vou disfarçar-me para entrar no combate. Tu, porém, veste tuas próprias roupas. O rei de Israel disfarçou-se, por conseguinte, antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado a seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: Não atacareis, nem pequeno nem grande, mas só o rei de Israel. Ao verem Josafá, os chefes dos carros disseram entre si: É certamente o rei de Israel, e avançaram sobre ele. Mas Josafá soltou o seu grito de guerra, e o Senhor o socorreu. Deus afastou dele os sírios. Então os chefes dos carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele.
Nesse momento, um homem que tinha retesado o arco ao acaso feriu o rei de Israel numa parte fraca da couraça. O rei disse ao cocheiro de seu carro: "Volta a rédea e conduze-me para fora do campo, porque estou ferido." Mas, nesse dia, o combate foi tão violento que o rei teve que ficar em pé no carro diante dos sírios até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Segundo livro das Crônicas, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, retornou são e salvo a Jerusalém. Jeú, filho do vidente Hanani, saiu-lhe ao encontro e lhe disse: "Deve-se levar auxílio ao ímpio? Amas tu os que odeiam o Senhor? O Senhor está irritado contra ti. Todavia, há em ti coisas boas, pois suprimiste da terra os ídolos Aserás e aplicaste teu coração à busca de Deus." Depois de sua volta a Jerusalém, Josafá saiu de novo a visitar seu povo, desde Bersabeia até a montanha de Efraim, para conduzi-lo ao Senhor, o Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em cada uma das cidades fortes, sem exceção. "Vede o que fareis", disse ele aos juízes. "Não é em nome de um homem que administrais a justiça, mas em nome do Senhor que vos assistirá quando tiverdes de fazer os vossos julgamentos. Que o temor a Deus esteja convosco. Vigiai o vosso procedimento, pois junto do Senhor nosso Deus não há iniquidade, nem distinção de pessoa, nem admissão de presentes." Também em Jerusalém, Josafá tinha estabelecido levitas e sacerdotes voltados à cidade para administrar a justiça em nome do Senhor e para serem árbitros nos litígios. Deu-lhes as seguintes instruções: "Eis como agireis com temor ao Senhor, lealdade e integridade de coração. Em todo litígio trazido à vossa presença por vossos irmãos, estabelecidos em vossas cidades, quer se trate de assassínio, de lei, de preceito ou ordenações, esclarecei-os, para que não se tornem culpados diante do Senhor e que sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos. Agi dessa maneira para não vos tornardes culpados. Tendes à vossa frente o sumo sacerdote Amarias para todos os assuntos religiosos, e Zabadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, para todos os negócios civis. Tereis à vossa disposição levitas na qualidade de escribas. Cobrai ânimo, portanto, e trabalhai. Esteja o Senhor com o homem de bem." Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Dá-nos a graça de sermos fiéis, Senhor, como Elias. Que nós não negociemos a nossa fidelidade a ti. Que nós não negociemos a nossa fé, mas que nós sejamos fiéis à tua vontade, à tua aliança, e levemos até as últimas consequências a nossa obediência a ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, como eu já disse, tanto o livro de Crônicas como o livro dos Reis narram mais ou menos a mesma história, então nós vamos ver episódios repetidos ou narrativas do mesmo fato se acontecendo, de maneira sequencial. Nossa, eu falei ontem que ia demorar um pouquinho para o profeta Elias aparecer, mas já apareceu, eu me confundi, já está aí. Nós vimos o profeta Elias, a seca, o milagre da viúva de Sarepta, a fidelidade de Elias, para fazer a vontade de Deus. Olha, gente, o povo tinha se esquecido da sua aliança com Deus, mas Deus não esqueceu. E Deus enviava seus profetas, sabe, para de fato relembrar o povo de quem eles eram, Nós vemos ali, ao mesmo tempo que Josafá é um ótimo rei, está fazendo um bom trabalho ali no Reino do Sul, nós vemos Acabe fazendo um péssimo trabalho no Reino do Norte, instituindo a idolatria. E Jeú foi o profeta enviado, como rei para o rei, repreendeu, Acabe pela sua idolatria, pela importância, falou da importância da pureza religiosa. Depois também Josafá foi repreendido pela aliança que ele fez com Acabe. Você não tem que fazer aliança com quem está na mentira, Mas eu quero centrar minha reflexão aqui um pouco em Elias, Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. A fidelidade dele separou ele, Separou ele daquela geração, Ele é um exemplo para os outros de fidelidade.
Ele ajudou a viúva de Sarepta, sobreviveu lá milagrosamente, não acabou a farinha nem o azeite, né, para o pão. E Elias pediu para o povo de Israel ali escolher se eles queriam parar de ficar, né, indecisos, se eles queriam escolher Baal ou Deus, né. Então, e o povo não ofereceu nenhuma resposta, ele levantou ali os altares, né, e pediu, falou, olha, o Deus que for verdadeiro vai enviar fogo aqui, né. Até ele caçoou dos profetas de Baal, o Deus de vocês está dormindo, ele está cansado, fala mais alto, né. E veio o fogo sobre o altar, né. Vai vir o fogo sobre o altar. E a gente vê que o povo estava descomprometido com Deus, mas Deus nunca está descomprometido com as suas promessas. Ele respondeu e o fogo veio sobre o altar, né? Isso resume toda a história da Bíblia, né? Quando o povo faz o mal, quando o povo desobedece a Deus, Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar o relacionamento do povo com Deus, de Deus com o povo, né? O poder da palavra do profeta que disse, né, no nome de Deus, que não ia chover e não choveu, né? Vemos o rei que, ao invés de se converter, começou a perseguir o profeta para matá-lo, né? Vemos o poder de Elias ali também, né? Acabando com os profetas de Baal, aniquilando a idolatria, né? É até chocante para o nosso padrão moderno ver esse nível de violência, mas, gente, era questão de sobrevivência naquela época, né? Elias teve que ser forte, teve que ser firme, né? E Deus provou que estava com ele, fazendo a chuva parar quando ele falou que ia parar, fazendo a chuva cair quando ele falou que ia cair, né? E nós vimos, mais uma vez eu quero retomar isso, que a gente não deve fazer aliança com quem escolheu estar longe de Deus. Uma coisa é respeitar, conversar, conviver, outra coisa é ter uma aliança, né? Precisamos fazer aliança com quem respeita Deus. Enfim, é isso. Olha, nós estamos tendo muita coisa, gente, muitas leituras, então eu não vou refletir tanto. Meu propósito é também fazer com que você tenha contato com a palavra aqui, né? Conheça as histórias que são autoexplicativas em muitos sentidos. E como foram 5 capítulos hoje, vou deixar você com a leitura agora do Cântico dos Cânticos, tá? Para fechar a nossa leitura bíblica de hoje. Cântico dos Cânticos 5, mas leia, não fique sem ler, muito importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você. Hoje é episódio 163 do nosso podcast diário, Bíblia em um ano, comigo, Padre Adriano Zandonal. Hoje leremos 1 Reis 13, 2 Crônicas 12 e 13 e Cântico dos Cânticos, capítulo 2. O Cântico dos Cânticos, capítulo 2, provavelmente vai ficar como tarefinha de casa, então esteja atento, atenta aí para você acompanhar o Cântico dos Cânticos, né? Cântico dos Cânticos, que é uma poesia romântica, né? Nós vemos Deus perseguindo nós, né? Cristo como esposo, perseguindo a sua esposa, que é a igreja, através do Cântico dos Cânticos. Muito bonito. Vamos ouvir a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Ora, estando ele de pé diante do altar para queimar o incenso, eis que sobreveio um homem de Deus, vindo de Judá por ordem do Senhor. Este se pôs a clamar contra o altar da parte do Senhor nestes termos: Altar, altar, eis o que diz o Senhor: na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Ele imolará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que agora queimam ofertas sobre ti, e os ossos humanos serão queimados sobre ti. Ao mesmo tempo, anunciou o homem de Deus
um prodígio, dizendo: Eis a prova de que é o Senhor quem fala. O altar vai se fender e a cinza que está por cima se derramará por terra. Ao ouvir a ameaça que o homem de Deus proferia contra o altar de Betel, o rei Jeroboão levantou a mão do altar e disse: Prendei-o. Secou-se-lhe, porém, a mão que estendera contra o homem, de modo que não pôde trazer a si. O altar fendeu-se e espalhou-se a cinza que estava sobre ele, assim como dissera o homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Aplaca o Senhor teu Deus e roga por mim, para que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou o Senhor e o rei pôde trazer de novo a si a mão, que se tornou tal como era antes. O rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa para restaurar as tuas forças e te darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desses a metade de tua casa, eu não iria contigo. Não comerei pão, nem beberei água nesse lugar, porque o Senhor me ordenou que não comesse pão, nem bebesse água, e tampouco voltasse pelo mesmo caminho por onde vim. Partiu, pois, de Betel por outro caminho, e não tomou aquele por onde viera. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, a quem seus filhos contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel e o que ele falara ao rei. O pai disse-lhes: Por onde se foi ele? Seus filhos mostraram-lhe o caminho que tomara o homem de Deus vindo de Judá ao partir. Ele disse aos seus filhos: Selai o meu jumento. Tendo ele selado, montou nele o profeta e partiu em busca do homem de Deus. Encontrou-o sentado ao pé de um terebinto e disse-lhe: Tu és o homem de Deus que veio de Judá? Sim, respondeu ele. O velho profeta continuou: Vem comigo para comeres em minha casa. Não posso voltar, respondeu ele, nem ir contigo à tua casa. Não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar, porque recebi do Senhor a ordem de não comer pão, nem beber água, nem tampouco voltar pelo mesmo caminho por onde vim. Mas eu sou também profeta como tu, insistiu o outro. Ora, um anjo me falou da parte do Senhor: leva-o contigo à tua casa e dá-lhe de comer e de beber. Era mentira. O homem de Deus voltou com ele e comeu em sua casa. Enquanto estavam à mesa, o Senhor falou ao profeta que o tinha feito voltar. E este interpelou o homem de Deus, vindo de Judá, nestes termos: Eis o que diz o Senhor: Desobedeceste à palavra do Senhor e não cumpriste a ordem que o Senhor teu Deus te havia dado. Voltaste e comeste em um lugar do qual Deus te dissera: Não comerás pão ali, nem beberás água. Por isso teu cadáver não será levado ao sepulcro de teus pais. Depois de ter comido, o velho profeta mandou selar um jumento para o seu hóspede, e este partiu. Enquanto caminhava, o homem de Deus encontrou no caminho um leão que o matou. Seu cadáver ficou estendido na estrada, tendo ao seu lado o jumento e o leão. Alguns que passavam por ali, vendo o cadáver estendido por terra e junto dele o leão, foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava aquele velho profeta. Ouvindo isso, o velho profeta, que tinha levado à sua casa o homem de Deus, exclamou: É o homem de Deus que foi desobediente à ordem do Senhor, e o Senhor o entregou a um leão que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor lhe tinha dirigido. E disse em seguida a seus filhos: Selai o meu jumento. Eles selaram o animal. O profeta partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, tendo ao seu lado o jumento e o leão. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Tomou então o profeta o cadáver do homem de Deus, colocou-o em cima do seu jumento e levou-o para a cidade, a fim de pranteá-lo e dar-lhe sepultura. Depositou-o em seu próprio túmulo e pranteou-o, dizendo: Ai, meu irmão! Depois do enterro, disse o ancião aos seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no túmulo onde repousa o homem de Deus,
depositareis os meus ossos juntos dos seus. Porque se cumprirá a ameaça que ele fez da parte do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os templos dos lugares altos das cidades da Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não se converteu de sua péssima vida, mas continuou a tomar homens do meio do povo e constituí-los sacerdotes dos lugares altos. A todo aquele que desejasse, investia no cargo sacerdotal e o estabelecia nos lugares altos. Este procedimento tornou-se para a casa de Jeroboão uma ocasião de pecado que causou a sua perda e o seu extermínio da face da terra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Estando seu reino constituído e firmado, Roboão abandonou a lei do Senhor e todo o Israel seguiu-lhe o exemplo. Durante o 5º ano de seu reinado, por causa dos pecados de Jerusalém contra o Senhor, Sesaque, rei do Egito, veio atacar a cidade, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Um inumerável exército de líbios, suquitas e etíopes o acompanhavam desde o Egito. Apoderou-se das cidades fortes de Judá e chegou a Jerusalém. O profeta Semeias dirigiu-se a Roboão e aos chefes de Judá que se tinham concentrado em Jerusalém com a aproximação de Sesaque. Eis, disse-lhes ele, o que diz o Senhor: vós me abandonastes, e eu também vos abandono nas mãos de Sesaque. Então os chefes israelitas e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Em vista deste ato de humildade, a palavra do Senhor foi dirigida a Semeias nestes termos: eles se humilharam e por isso não os destruirei. Vou dar-lhes em breve um meio de salvação. Minha ira não se desencadeará sobre Jerusalém pela mão de Sesaque. Mas eles terão que servir para que saibam distinguir entre o meu serviço e o serviço dos reis estrangeiros. Sesaque, rei do Egito, atacou, pois, Jerusalém. Levou os tesouros do templo do Senhor e os do palácio real, sem nada deixar. Levou especialmente os escudos de ouro que Salomão tinha fabricado. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou em mãos dos chefes das guardas da porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo do Senhor, esses guardas os levavam, em seguida devolviam ao corpo da guarda. Portanto, em virtude de seu ato de humildade, a ira do Senhor apartou-se dele e sua ruína não foi total. Em Judá havia ainda coisas boas. Consolidou-se, pois, o rei Roboão, reinando em Jerusalém. Contava 41 anos quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor tinha escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela estabelecer o seu nome. Sua mãe tinha por nome Naama, a amonita. Praticou o mal, não aplicando seu coração à busca do Senhor. Os atos e os feitos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro do profeta Semeias e consignados com exatidão no do vidente Ado. A guerra entre Roboão e Jeroboão foi contínua. Depois disso, Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias sucedeu-lhe no trono. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Uriel de Gabaá. Abias e Jeroboão fizeram guerra entre si. Abias encetou as operações com um exército de 400.000 valentes guerreiros de Escol. Jeroboão dispôs contra ele 800.000 valentes guerreiros de Escol. De pé, do alto do monte Semaraim, que está na montanha de Efraim, Abias gritou: Escutai-me, Jeroboão e todo Israel. Não deveríeis vós saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus filhos, em virtude de uma aliança inviolável? Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, orgulhosamente revoltou-se contra seu senhor.
homens maus e perversos juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão. Roboão, que era jovem ainda e tímido, não pôde resistir-lhes. E agora pensais em oferecer resistência ao reino do Senhor, que está nas mãos do filho de Davi. Vós sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para vós à maneira de deuses. Demitistes os sacerdotes do Senhor, os filhos de Aarão e os levitas, instituindo para vós sacerdotes à maneira dos pagãos. Todo o que veio com um novilho e 7 carneiros para se consagrar, tornou-se sacerdote dos falsos deuses. Para nós é o Senhor o nosso Deus, e não o abandonamos. Os filhos de Aarão é que são sacerdotes a serviço do Senhor, e são os levitas que desempenham as funções. Cada manhã e cada tarde queimam em honra do Senhor os holocaustos e o incenso aromático. Os pães da proposição são dispostos na mesa pura, e cada tarde são acendidas as lâmpadas do candelabro de ouro. É porque nós observamos a lei do Senhor, nosso Deus, enquanto vós o abandonastes. Vede, Deus e seus sacerdotes estão conosco à nossa frente, e temos as trombetas retumbantes para fazê-las soar contra vós. Israelitas, não luteis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque isso não vos trará nenhuma felicidade. Então Jeroboão executou uma manobra com as tropas colocadas em emboscada, dando uma volta para surpreender o inimigo pelas costas, de sorte que seu exército fazia frente a Judá e a emboscada se encontrava à retaguarda. As tropas de Judá, ao se voltarem, viram-se atacadas pela frente e pela retaguarda. Invocaram então o Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam a trombeta. Judá soltou o grito de guerra, e enquanto ecoava este clamor, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram diante dos homens de Judá, às mãos dos quais Deus os entregou. Abias e seu exército fizeram uma grande matança. 500.000 guerreiros escolhidos do campo de Israel tombaram feridos de morte. Isso foi, naquele tempo, humilhante para os israelitas, enquanto que os filhos de Judá obtiveram a vitória, porque se apoiaram no Senhor, o Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e dele arrebatou várias cidades, Betel, Gessana e Efron, assim como as localidades que delas dependiam. No tempo de Abias, Jeroboão não se restabeleceu. O Senhor o feriu e ele morreu, enquanto o poder de Abias aumentava. Abias tomou por esposas 14 mulheres, gerou 22 filhos e 16 filhas. O restante dos atos e feitos de Abias, assim como suas palavras, está relatado nos discursos do profeta Ado. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós vemos nos feitos, nos fatos acontecidos na história do povo de Deus, também um caminho do que nós devemos fazer, do que nós não devemos fazer. Nos ensina, Senhor, a obedecermos às tuas leis, à tua voz, a seguirmos a voz dos teus profetas, a voz dos teus profetas, e que nós nunca nos afastemos de ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós lemos aqui 1 Reis. O livro de Reis é a narrativa das tribos do norte, né, de Israel, e o livro de Crônicas é a narrativa que foi escrita em Judá, né? Nós vemos a divisão entre o norte e o sul, e o principal tema aqui é a fidelidade, né? Quando o povo é fiel, eles acabam sendo abençoados pelo Senhor, e quando eles são infiéis, coisas ruins acontecem. Nós vimos Roboão, que era o filho de Salomão, que foi infiel a Deus. O profeta foi, né, e o orientou, o ameaçou, falou: olha, se vocês não forem fiéis, o rei egípcio vai vir e vai atacar Jerusalém. Só que Roboão se arrependeu, né, fez um gesto de humildade, Deus ouviu, e Jerusalém não foi totalmente destruída, mas teve consequências da infidelidade, né? O roubo ali da fortuna de Salomão, dos tesouros do templo, etc., do seu avô Davi, assim sucessivamente. Depois que Roboão morreu, né, o seu filho Abdias se tornou um bom e um rei fiel, né? Então, quando ele vai à batalha,
com Jeroboão, desculpa, Abias, né, melhor dizendo, quando ele vai à batalha com Jeroboão, por ele ser um rei bom, um rei fiel a Deus, ele estava com 400 mil soldados, né? E Jeroboão estava com 800 mil, o dobro, mas eles venceram porque Abias era fiel a Deus e confiou em Deus. E eles continuaram mantendo o culto do jeito que Deus tinha pedido. Então a fidelidade gerou vitória e a infidelidade de Jeroboão gerou seu fim, gerou a sua morte, né? Ele foi derrotado pelo seu oponente, Jeroboão, mesmo tendo o dobro de soldados no seu exército. 1 Reis 13, nós vimos o homem de Deus, que foi lá, né, um profeta, dizer para Jeroboão, pregar contra a adoração dos falsos deuses, mas esse homem acabou negando, né, não comeu com Jeroboão, porque ele diz, Deus me proibiu de comer qualquer coisa aqui, mas depois ele foi enganado por outro profeta de Betel, que era um profeta ali da idolatria, né, que estava ali servindo o rei Jeroboão na idolatria. Então ele foi enganado, falou que um anjo tinha aparecido, e o homem de Deus se deixou enganar por causa da sua obediência, e ele acabou morrendo, né? Por causa comido por um leão, atacado por um leão, né? O principal tema, gente, desse tempo do reino dividido, né, de todo o Antigo Testamento, é isso. Quando nós sabemos o que Deus quer que nós façamos e não fazemos, as consequências vão ser ruins. Quando nós desobedecemos a Deus, né? Quando nós seguimos as nossas próprias ideias, as consequências vão ser ruins. Quando nós obedecemos a Deus, ainda que não entendamos, as consequências vão ser de bênção, vão ser de coisas boas. E é claro, o Antigo Testamento ele tem algumas coisas difíceis de entender, né? Quando a gente vê a história desse profeta bom que foi devorado por um leão, foi enganado por um profeta mau, isso mostra para nós também que a gente tem que tomar cuidado a quem a gente ouve, né, gente? A quem a gente ouve. Porque tem muita gente até na igreja, tem gente que canoniza quem está na igreja, mas o fulano está na igreja. Não, a pessoa que está na igreja, ela pode pecar, ela pode estar em infidelidade a Deus, ela pode estar vivendo uma vida dupla, ela pode ter uma intenção ruim com relação a você, de inveja, de maldade. Então você tem que questionar. Não é porque a pessoa da igreja, ou até um sacerdote, que a gente tem que amar e respeitar, o senhor bispo, se ele está falando uma coisa que é contrária ao evangelho, contrária ao depósito da fé, com respeito, com amor, com oração, você não vai seguir, sabe? Não é para seguir. Então, esse profeta ouviu um outro profeta que disse, eu também sou profeta, mas que tinha uma intenção ruim, né? Que tinha uma intenção medonha. Então, a gente tem que evitar, né, tudo aquilo que nos leva à desobediência. Vamos ler juntos, vai dar tempo, vamos ler juntos Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Sou o narciso de Saron, o lírio dos vales. Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre os jovens. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre os jovens. Gosto de sentar-me à sua sombra, seu fruto é doce à minha boca. Ele introduziu-me num celeiro e o estandarte, que levanta sobre mim é o amor. Restaurou-me com tortas de uva, fortaleceu-me com maçãs, porque estou enferma de amor. Sua mão esquerda está sobre minha cabeça, e sua direita abraça-me. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e as corças dos campos, que não desperteis, nem perturbeis o amor até que ele o queira. Ó, esta é a voz do meu amado. Ei-lo que aí vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como a gazela ou como o servozinho. Ei-lo que está atrás da nossa parede. Olha pela janela, espreita pelas grades. Meu bem-amado disse-me, levanta-te, minha amada. Vem, formosa minha. Eis que o inverno passou. Cessaram e desapareceram as chuvas. Apareceram as flores na nossa terra. Voltou o tempo das canções. Em nossas terras já se ouve a voz da rola. A figueira já começa a dar seus figos, e a vinha em flor exala o seu perfume. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Minha pomba, oculta nas fendas do rochedo, e nos abrigos das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz. Tua voz é tão doce e delicado o teu rosto. Apanhai-nos as raposas, essas pequenas raposas que devastam nossas vinhas, pois nossas vinhas estão em flor. Meu bem-amado é para mim, e eu para ele. Ele apacenta entre os lírios.
antes que sopre a brisa do dia e se estendam as sombras. Volto ao meu amado com a gazela ou o servozinho, para os montes escarpados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família.
Deus.